Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 4, o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros também. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias marcados pelo isolamento emocional, pelo individualismo, e pela cultura do eu primeiro. Os nossos dispositivos digitais nos mantêm conectados ao mundo, mas infelizmente desconectados das pessoas. E quantas vezes das pessoas mais próximas a nós. Nós estamos criando bolhas, alimentando preconceitos e preferindo manter distância do outro, especialmente quando este outro pensa, vive ou se expressa diferente de nós. E nesse cenário tão complexo, o apóstolo Paulo chega e nos oferece um chamado, digamos assim, radical. Cada um cuide senão do que é seu, mas dos interesses dos outros também. Essa exortação, ela chega e desafia a lógica predominante do nosso tempo, nos convidando a viver uma espiritualidade encarnada, sensível e voltada para o próximo. Mesmo que esse próximo seja um estranho, seja alguém oprimida ou alguém que julgamos como indigno. Infelizmente, nós criamos esses preconceitos muitas vezes, não é mesmo? A fé cristã não é um projeto de salvação pessoal isolada, não, mas um chamado à comunhão, à empatia, ao serviço. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus mostra-se interessado em relações. Relações estas entre o ser humano e Ele, e entre os seres humanos entre si. O grande mandamento, segundo Jesus, está lá em Marcos 12, versículo 30, é amar a Deus e ao próximo. Um está intrinsecamente ligado ao outro. No contexto da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está chamando a igreja a viver em unidade, em humildade, em amor. E para isso é necessário que cada um abra mão de viver centrado apenas em si próprio, cuidar apenas dos próprios interesses para viver uma vida segregada. Isso gera isolamento. Mas olhar também para o outro, isso produz comunhão. E comunhão é ambiente de cura. Um exemplo prático: se você já esteve em um ambiente onde todos se preocupavam uns com os outros, você sabe como isso transforma o lugar, não é mesmo? É como estar em família. Agora pense em um ambiente onde cada um só pensa em si. Geralmente é um ambiente tóxico, competitivo, um ambiente frio. E o Evangelho nos convida a construir comunidades que cuidam, que zelam, que têm empatia uns pelos outros. Para conhecer o outro, é preciso sair de si mesmo. Muitas vezes nós estamos a poucos metros de pessoas que vivem realidades completamente diferentes da nossa e nós ignoramos isso. Outras vezes nós julgamos quem mal conhecemos, condenamos estilos de vida, falas, atitudes, comportamentos e condições sem ao menos ter escutado as suas histórias. Quantas vezes nós fazemos isso, não é mesmo? E quanto mais nós conhecemos, menos julgamos. Essa frase simples pode nos levar longe na prática cristã. Quanto mais conhecer, menos julgará. Quantas vezes alguém que parecia rude, insensível ou até mesmo ofensivo se revelou com o tempo alguém profundamente ferido, inseguro, machucado pela vida? Você já se deparou com alguém assim?
Conhecer a dor do outro não significa justificar tudo o que ele faz, mas significa, sim, humanizá-lo. E quando o outro se torna humano aos nossos olhos, aos nossos conceitos, nos tornamos mais humanos também para ele. Jesus fazia isso muito bem, fazia isso com maestria. Ele via o cego, o paralítico, a mulher pecadora, o cobrador de impostos, o samaritano, e ele se aproximava, ouvia, tocava, chorava com os que choram, e a sua compaixão sempre vinha antes da correção. O seu amor curava, a sua escuta restaurava. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, nem tudo na vida é uma questão de escolha. Eu repito muito isso, é questão de escolha, mas nem tudo é. Um erro comum entre cristãos bem intencionados é assumir que todas as situações da vida são resultados de decisões pessoais. Mas isso é uma meia verdade. Nem todos tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas redes de apoio, a mesma educação, a mesma, diria eu, a mesma estabilidade emocional. Sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, isso sim. Mas há realidades em que a escolha sequer foi possível ser feita. Pessoas marcadas por pobreza, por abuso, por discriminação ou abandono desde a infância, nem sempre têm a estrutura que muitos de nós tivemos para fazer escolhas diferentes, não é mesmo? Um exemplo bíblico que nós poderíamos citar aqui pense na mulher samaritana. Lá em João, capítulo 4, Jesus não a condenou por sua história familiar conturbada, sua vida desregrada. Ele a escutou, a respeitou e ofereceu dignidade e transformação. Ele a viu como mais do que seu passado, e é exatamente isso que devemos aprender a fazer com os outros. Olhar além da aparência, da situação, da circunstância, da superfície, mas olhar com os olhos da graça. Por isso Jesus diz em Mateus 11:29, aprendei de mim. Ele é a nossa referência, o nosso exemplo. Preconceito é pecado e o Evangelho, ele é inclusivo. A fé cristã é essencialmente inclusiva. Jesus tocava leprosos, comia com publicanos, se deixava ungir por mulheres marginalizadas. Ele não apenas falava de amor, mas sobretudo, ele vivia o amor de forma prática e radical. Paulo escreve que em Cristo não há judeu, em Gálatas 3:28, ele diz que em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque ele diz que todos são um em Cristo Jesus, todos formamos um corpo. Isso significa que o Evangelho não permite superioridade, não permite preconceito, não permite exclusão. Não cabe racismo, elitismo, misoginia ou qualquer coisa, uma aversão ao pobre no coração de quem segue Jesus. Nada. Se nós julgamos e rejeitamos com base em classe social, em cor da pele, ou em origem ou comportamento, aí nós estamos traindo o coração do Evangelho. Porque não é para isso que o Evangelho nos chama, nos atrai, mas é para vivermos uma vida de inclusão. Nós precisamos abrir mais os braços. A ponte é mais eficaz do que a cerca, do que o muro. A resposta cristã ao caos do mundo atual não é se fechar numa fortaleza espiritual, mas, sobretudo, construir pontes. A fé que apenas condena, mas não acolhe, não é uma fé cristã. Não pode ser chamada de fé cristã. Ela não passa de religiosidade farisaica. Jesus, que é o nosso exemplo, a nossa referência, estendeu os braços na cruz
E com isso ele abraçou a humanidade. A cruz é o maior símbolo de abertura ao outro. Quem se diz discípulo de Cristo precisa aprender a viver com braços abertos, não com dedos apontados. O chamado do Evangelho é muito claro. O chamado do Evangelho é para que venhamos nos interessar genuinamente pelo outro. E isso começa com pequenas atitudes, como escutar antes de falar, ajudar antes de julgar, conhecer antes de condenar. Isso é amor, isso é discipulado, isso é ser como Jesus, é aprender de Jesus. Pois bem, nós não podemos ser fiéis a Deus e ao mesmo tempo indiferentes em relação ao nosso próximo. Isso é incompatível. A espiritualidade cristã se mede mesmo pelo amor prático. Por isso que em 1 João 4:20, João nos diz que se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele não passa de um mentiroso. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos mais humanos, mais sensíveis, mais atentos, mais generosos, não apenas com quem se parece conosco, mas principalmente com quem é diferente. O mundo precisa de pontes, não de cercas. Precisa de gente que olhe nos olhos, que escute, que compreenda, que toque o outro, que abrace, que afague, assim como Jesus fez. Que cada um de nós cuide não apenas de si, mas também dos outros. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho de Jesus. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.